se o nosso nome permanece escrito no livro da vida, ou se ele é apagado do livro da vida. Às vezes nós temos o hábito de pensar que a Bíblia começa falando da criação em Gênesis 1, versículo 1. Na escrita pode até começar a falar da criação no Gênesis 1, versículo 1. Mas não é ali que começam todas as coisas. As coisas começam numa eternidade passada. Por isso que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já era. Antes de todas as coisas ser chamado à existência, Deus já existia na sua eterna sabedoria. E naquele momento, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. A Bíblia mostra para nós o quão grande é o amor desse Deus. Porque o amor de Deus não é manifesto através de Cristo Jesus a uma humanidade caída. O amor de Deus é manifestado em Cristo Jesus por uma humanidade que ainda não era caída, mas que Deus sabia que iria cair. Deus manifesta o amor dele. Ele nos ensina como devemos amar. Ele nos mostra o caminho a qual deve ser prosseguido. Antes de Deus trazer à existência o planeta, antes de Deus criar a terra, antes de Deus fazer a separação entre as águas, Ele já tinha feito uma escolha. Aí as pessoas pensam que o diabo venceu Deus no jardim do Éden quando ele fez o homem pecar. Quando aquilo aconteceu, Deus já sabia que aquilo iria acontecer. Por isso Deus expulsa o homem do jardim. Porque se o homem permanecesse no jardim, ele iria continuar comendo do fruto da árvore da vida. Ele não iria morrer. E ele iria se tornar semelhante a Satanás, um pecador eterno. Mas Deus falou, não, com o homem vai ser diferente. Eu vou tirar ele. Ele vai ser privado de comer da árvore da vida. Mas eu vou dar um jeito nisso que aconteceu. Por isso Deus tira o homem daquele lugar. Por isso Deus tira o homem daquele lugar aonde o próprio Deus tinha colocado, lugar de delícias, aonde o homem não precisava plantar para colher, chegou colhendo, somente para mostrar para ele que ainda que ele não comesse da árvore da vida por um tempo, mas se ele se permanecesse fiel à palavra de Deus, obedecendo os seus princípios, o Senhor lhe iria liberar uma promessa dizendo: aquele que for fiel até o fim, eu irei dar o direito de comer da árvore da vida. Maravilha! Você está entendendo o trabalhar de Deus? Deus tira o homem por um tempo do lugar onde ele estava introduzido, para que ele pudesse viver em um lugar árido, em um lugar de perseguição, em um lugar de tormento, em um lugar onde ele deveria suar, e suar muito para que pudesse se alimentar, aonde ele iria experimentar tanto coisas boas como também coisas ruins, para que quando o Senhor introduzisse ele de novo, ele não viesse perder a sua posição, não viesse perder aquele presente a qual o Senhor tinha preparado para ele. E quando eu olho para o texto que nós lemos, eu vejo o apóstolo Pedro escrevendo à igreja dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições pelos teus pais foram ensinadas. Ele está deixando bem específico, falando a uma nação a qual essa nação vivia através e por causa da tradição. Ele está dizendo: não viva por tradição, porque não foi por tradição que vocês foram comprados, mas sim pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa nação a qual Pedro está falando é aquela nação que tinha como descendente
que tinha como antepassado o povo que viveu no deserto, aonde a nuvem acompanhava, aonde comia do maná, aonde bebia da água que brotava da rocha. Mas Pedro está dizendo: não se apegue a essas coisas, porque essas coisas são figuras daquilo que de fato iria vir, daquilo que de fato era importante, daquilo que de fato iria ser manifesto. Enquanto vocês estão olhando para a nuvem nada mais é do que a manifestação da presença de Deus. Enquanto vocês olham para a rocha nada mais é do que a pessoa de Cristo Jesus. Enquanto vocês olham para o maná que caía do céu e fica impressionado com isso, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Pedro está dizendo isso para essa geração. Pedro está falando: não foi com coisas corruptíveis, não foi com coisas passageiras que você foi comprada. Pedro está dizendo: não foi com prata, não foi por ouro, mas foi pelo sangue precioso de Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele está oferecendo 2 sacrifícios: um terreno e um celestial. No sacrifício terreno, Jesus está reunindo os nossos pecados. No sacrifício celestial, ele está colocando o sangue dele como depósito, como algo perpétuo, como algo que tem poder para clamar. Assim como o sangue de Abel clamava por Caim, diz a palavra do Senhor em Hebreus: o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por um Caim, mas o sangue de Jesus clama por todos os Caíns que estão na terra. Porque nós podemos até achar que somos bons, mas nós não somos bons. Nós somos maus. Jesus olha para os discípulos, homens que andavam com ele, homens que jejuavam, santificavam a sua vida, homens que oravam, e fala: mesmo vós sendo maus, sabe dar coisa boa aos vossos filhos. Então a Bíblia fala que nós somos maus. Então nós somos Caim. Assim como o sangue de Abel falou por Caim, o sangue de Cristo fala superior ao sangue de Abel, fala por todos os Caim. Por isso que a palavra do Senhor em João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal forma e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, às vezes eu começo a imaginar a profundidade das coisas de Deus, porque nós não podemos entender o trabalhar de Deus a partir daquilo que é visível. Nós não podemos tentar entender o trabalhar de Deus a partir de quando as coisas foram criadas fisicamente. Tenta imaginar como que eram as coisas da eternidade. Deixa sua mente fluir um pouco. Deixa Deus te levar até o terceiro céu agora, em espírito. Porque isso não foi um privilégio para Paulo. Isso é um privilégio para a igreja. O Senhor ele quer nos levar a viver experiências sobrenaturais. Imagina naquele tempo, Deus e os anjos, os serafins segurando, ou melhor, os querubins segurando o trono de Deus. A Bíblia diz que sobre a cabeça deles tinha um firmamento, e sobre o firmamento tinha um trono, e sobre o trono estava Deus assentado. Sobre os pés dos querubins havia rodas, e sobre esta roda estava o Espírito Santo, e ele é que direcionava o trono de Deus. Aí Deus muda tudo isso, e nós vamos ver no livro de Gênesis o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Hoje foi o batismo da nossa irmã Carol, e não deu ali para a gente nos aprofundar um pouco, mas quando nós somos levados ao batismo, assim como Nicodemos interroga Jesus dizendo: Senhor, é possível que um homem velho volte ao ventre da sua mãe? Jesus começa a entender: opa, ele está falando de ventre, então agora eu vou falar de ventre com ele. Só que eu não vou falar de um ventre humano, eu vou falar de um ventre eterno. No ventre tem água, então eu vou levar agora ele para entender o porquê que tem uma água dentro do ventre de uma mulher.
vai gerar um filho. E leva. E assim nós levamos as pessoas ao batismo. E Jesus disse: se o homem não nascer da água e do Espírito, de forma alguma ele verá o reino dos céus. E quando nós somos levados ao batismo, nós entramos naquela água. Jesus está dizendo, assim como era no princípio, quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, porque tudo que Deus precisava estava ali. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Nós precisamos voltar à origem. Nos batizamos, saímos. Porque o que Deus precisa para trabalhar em mim, você já está dentro de mim, de você. Quando nós passamos pelas águas, nós estamos voltando à origem. Nós estamos sepultando este velho homem para nascer agora para Cristo. E começar a viver experiências a qual Deus deu aos homens que foram obedientes à sua palavra. Mas só que há um problema, porque a Bíblia diz que vai passar-se os tempos. O Espírito Santo de Deus agora não vai mais poder se contentar com o homem, ou contender com o homem, por causa do pecado da humanidade. Em Gênesis 6, Deus tira o Espírito dele da terra. Aí o Espírito dele tem que voltar para as rodas que estavam debaixo dos pés dos querubins. E nós vamos ver toda a trajetória pela Bíblia Sagrada. O homem peca, Deus levanta juízes, os juízes erram, Deus levanta reis, os reis falham, Deus levanta profetas, Deus levanta sacerdotes, até que Deus cumpre o seu propósito. Jesus vem, nasce no ventre de uma virgem, passa seu tempo, Jesus cresce, vai começar o seu ministério, tem um encontro com João Batista às margens do Rio Jordão. Naquele momento o céu se abre, Deus brada dizendo: eis aí meu filho amado, a quem eu comprazo. Dali em diante o ministério de Jesus começa então a frutificar. Jesus passa o período com a humanidade, é levado à cruz, Jesus morre. Ao terceiro dia Jesus ressuscita. Ele fica mais 40 dias. E nesses 40 dias ele vai liberar uma promessa para os seus discípulos. Ele vai falar para os seus discípulos: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E Jesus começa a subir para o céu. A Bíblia diz que os homens estavam olhando para eles, para Jesus e os anjos que vieram acompanhar. E eles estavam ali, impressionados com aquela cena. Imagina, o Jesus que ficou 40 dias com eles ali na terra, agora começa a subir. Aqueles anjos descem e falam: varões galileus, para que olhar para o céu? Da mesma forma que você viu Jesus subindo, ele descerá. Cada um segue a sua vida debaixo de uma promessa. 500 pessoas aguardando uma promessa, o tempo demora, passa-se o tratamento do tempo, fica somente 120 homens. Os dias começam a se findar. Jesus olha para o Pai e fala assim: Pai, vamos cumprir a promessa na vida dos seus filhos. Aleluias. E o Senhor fala: vamos. Espírito Santo. Tenta imaginar esta cena para você entender a grandeza de Deus. E Deus fala: eu não vou somente enviar o Espírito Santo daqui para lá, não, eu vou até lá, povo. Meu Deus. Deus prepara o seu trono, prepara os querubins, e Deus vai descendo com aquele trono até a terra. Aleluia. Só que detalhe, o Espírito Santo já sabia o que iria acontecer, e ele está ali trabalhando dentro daquelas rodas, como diz Ezequiel. Só que para o ouvido humano, que já não estava tão sensível à voz do Espírito Santo e às coisas espirituais, eles confundem a chegada de Deus com um vento impetuoso. Eles começam a ficar impressionados. Como aí é o som de um vento impetuoso? Não era o som de um vento impetuoso, era o trono de Deus se aproximando da terra. E Deus dá ordem para que o Espírito saia de dentro das rodas. E o Espírito Santo então sai de dentro das rodas.
E eles vão olhar e vão ver línguas repartidas como de fogo. Eles ouviram e eles viram. E a Bíblia diz que aquelas línguas repartidas de fogo, como de fogo, foi pousando sobre a cabeça de cada um deles. Meu Deus, aleluia. E todos que estavam ali começaram a ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, papai. Acredito. Eu começo a imaginar aquela cena. Primeiro eles ouvem, depois eles veem, depois eles sentem. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Primeiro você ouve a palavra, depois você vê Deus operando sinais e maravilhas, para depois o Espírito Santo entrar dentro de você e você começar a experimentar coisas com Deus que outrora você não experimentava, que você nem sabia que existia. Aí o Espírito Santo está dentro do ser humano, dentro da igreja. A igreja agora tem uma missão. A igreja tem uma missão, e toda esta missão ela é retratada nisso que nós vemos aqui hoje. Oh, Espírito Santo. Quando nós olhamos para esta mesa, a ceia do Senhor é símbolo, mas a nossa fé é baseada em símbolo. Só que este símbolo tem uma suma importância. Espírito Santo, aleluia. Porque só pode ter parte com Ele quem come da sua carne e quem bebe do seu sangue. Oh, Jesus, te amo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, Glória a Deus, aleluia. os anjos não entendem. Os anjos não compreendem. Na cultura judaica tem uma história que os pais contam aos filhos, que os anjos recebem ordem de Deus para poder guardar o universo. Só que todas as vezes que os anjos passam perto do planeta Terra, eles reverenciam o planeta Terra. E sempre um anjo fala para o outro: por que nós temos que fazer isso? E o outro responde: porque um dia o nosso Criador foi naquele planeta, mas não foi na sua glória. Ele foi como homem, e ele vai tornar a voltar àquele planeta. Só que ele não vai sozinho, ele vai com a gente. Aleluia! Oh, Espírito Até aí os Santo! anjos entendem alguma coisa. Só que tem coisas que os anjos entendem que nós não entendemos, e tem coisas que nós entendemos que os anjos não entendem. Coisas que os anjos entendem que nós não entendemos. Tem coisas que só Ele entende, porque Ele chega diante do trono de Deus e fica falando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E nós entramos na presença de Deus e não conseguimos dar um glória, um aleluia. Não conseguimos expulsar nenhuma reação de adoração a Deus. Tem coisas que só anjo entende, nós não entendemos. Jesus. Mas quando nós participamos do corpo, do sangue, nós entendemos muito bem. Aleluia. Porque se não fosse isso, o que é representado aqui, nós não estaríamos aqui hoje. Eita. Se não fosse Deus enviar o teu filho para suportar aquilo que nós não suportaríamos, nem pensamentos, hoje nós não estaríamos aqui. Quando nós comemos desse pão, nós bebemos desse suco, será que nós temos a consciência de que uma pessoa justa precisou morrer no meu lugar? De que eu estou usufruindo de uma lei chamada lei da substituição, aonde um justo me substituiu para mim não sofrer a consequência do pecado? Será que quando eu como desse pão, eu bebo desse suco, eu tenho consciência de que Jesus teve uma morte agonizante, a ponto de suar sangue, a ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice? Será que quando eu participo dessa ceia, eu tenho essa compreensão no meu espírito? Será que eu entendo a grandeza que isso tem? Será que eu entendo que quando eu for pegar neste pão, eu tenho que ter o mesmo cuidado que
José de Arimateia teve quando ele foi tirar o corpo de Jesus para colocar no sepulcro? Ele foi pedir diante das autoridades: me dê o corpo dele. Imagina José de Arimateia com o corpo de Jesus, ele trêmulo falando: este é o corpo do meu Senhor, que morreu a minha morte. Será que eu tenho a mesma compreensão que o povo de Israel tinha? Quando eles começaram a murmurar a Deus, então Deus envia serpentes do meio do deserto, e essas serpentes começam a morder o povo de Israel, e o povo começa a morrer. Então Deus fala para Moisés: Moisés, levanta uma serpente de bronze. Porque quando eles olharem para a serpente, o veneno da cobra não terá mais efeito sobre ele. Será que eu tenho a mesma compreensão? Porque eles tiveram que correr e olhar para a serpente, porque a vida dele estava em risco. A nossa vida está em risco. Lembra quando o sangue foi passado nos umbrais da porta? Porque o anjo da morte iria passar, e aquele que não tivesse a marca de sangue seria ceifado a sua vida? É, papai. A nossa vida está em risco. Se nós não estivermos marcando este corpo, este templo, com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o Espírito da morte virá e ceifará a nossa vida. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Esse mundo pertence ao diabo, irmãos. Esse mundo pertence a Satanás. Esse mundo não pertence a nós. Nós estamos aqui com uma missão: resgatar o máximo de pessoas possíveis. Mas para isso precisamos nos fortalecer. E para que nós venhamos nos fortalecer, nós precisamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Jesus disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então nessa noite eu te chamo a fazer uma retrospectiva espiritual. Olha no retrovisor da tua vida, da tua história. Eu não sei o que você fez no decorrer desse mês, não sei o que você fez no decorrer da semana, mas hoje ainda dá tempo. Fala: Senhor, me perdoa. Eu não quero participar do teu corpo e do teu sangue indignamente. Eu não quero participar da tua mesa indignamente. Jesus está te chamando para participar da mesa dele. Ele não chama qualquer um para participar da mesa. Ele chama amigo, ele chama filho, ele chama a pessoa que ele ama para participar da mesa com ele. Quando você chama alguém para participar da sua mesa, você leva qualquer um? Você vai na rua, escolhe uma pessoa por sorte, leva? Não. Você escolhe aquelas pessoas que são chegadas, aquelas pessoas que têm comunhão, que têm algum vínculo de intimidade com você. Jesus está declarando que Ele tem intimidade com você, que Ele tem relacionamento com você. Então nessa hora nós iremos participar do corpo de Cristo. Nós iremos participar do sangue de Jesus. Eu quero chamar o pastor Everton e a missionária Alessandra para estar pegando os dois elementos da ceia. Nós iremos consagrar esses dois elementos e nós iremos servir a ceia. Pastor Everton, ele vai destampar, amém? A missionária Alessandra vai destampar o pão. Vou pedir para o pastor Cláudio fazer esta oração, consagrando os elementos da ceia, em nome de Jesus.